Ó, na semana passada, no final de semana, inclusive no último final de semana, durante a abertura do Construa Sul, evento que aconteceu em Curitiba, os governadores estavam por lá, governadores do sul do país. O governador Ratinho Júnior, aqui do Paraná, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina. Eles aproveitaram o evento voltado para o setor da construção civil, aqui falando de construção civil na região sul, para criticar aí a atual gestão lá do governo federal. O Eduardo Leite destacou a falta de reformas estruturais e o aumento dos gastos públicos no governo federal. O Ratinho Júnior, por sua vez, falou sobre o que chamou de travamento econômico e defendeu mais eficiência e racionalidade na gestão pública. Mas a fala que mais chamou a atenção foi do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que reacendeu a polêmica de separação do sul do país. Vamos ouvir o que disse o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O sul está conosco, né? Vamos fazer o país do sul aqui. Daqui um pouco nós chegamos lá, né? Tem 2 candidatos a presidente da República aqui, né? Pode ser que daqui um pouco vire. Daqui um pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena por lá de cá, né? E fazemos o sul é nosso país, né? 7 horas e 46 minutos. Repita. 7h46. Ó, o Sul é nosso país é um movimento que argumenta que a região Sul possui identidade cultural distinta e sofre injustiças no sistema federativo, com grande parte aí dos impostos sendo direcionados a outras regiões. Em 2016, o movimento realizou o Plebissul, uma consulta informal na qual 95,7%, mais ou menos cerca de 616 mil participantes, votaram a favor da criação de um novo país no Sul. No entanto, o resultado não tem validade legal. A Constituição Federal, no artigo 1, Constituição Brasileira, estabelece que o país constitui uma união indissolúvel, sem espaço para a cessão de Estado. Qualquer tentativa de separação esbarra em barreira jurídica e exigiria mudanças legais profundas. Os principais argumentos do movimento Sul é Meu País incluem reivindicação de autonomia tributária, resgate de identidade cultural e histórica e aí o protesto contra a concentração de poder em Brasília. Há outras ramificações chamadas, inclusive uma que é forte, chamada de República Pampa, que trata só do Rio Grande do Sul. Ângelo Rigon, começo com você. Fala do governador Jorginho, foi a que mais chamou a atenção no evento que era para falar de construção. Acabamos falando de destruição, né? Se eu pensar dessa maneira. Acho que o Sul tem diferenças culturais e outras diferenças também. Não sei se é para tanto, mas há um movimento e há pessoas que pensam dessa maneira. Pois é, a melhor fala foi do governador Ratinho, que falou justamente do que falta ao governador Jorginho, que é racionalidade, né? Ele ocupa um cargo, ele não é vendedor de amendoim no meio da rua, ele é governador de um estado importante, mas infelizmente já se acostumou com isso, né? É aquela baderna. O Santa Catarina, que teve o grande Hercílio Luz, hoje tem o pequeno Jorginho. Até no nome ele é pequeno. Esse é o tipo de coisa, é tão besta, se basta você pegar o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Ele inclui Mato Grosso do Sul, que não faz parte geograficamente do Sul. Aí você vê que o cara ia falar burro, mas tá por fora. Ele tá por fora do que ele tá falando. Então, quando você defende a desagregação ao invés da fraternidade, da confraternização e principalmente de afrontar a Constituição, você está sendo Não, uma brincadeira sem graça, clown, né? Uma brincadeira sem graça, né? Que acaba incentivando Calma aí, atos contrários. Não é você não. Eu quero ouvir o Emerson primeiro. Mas olha que coisa. Esse assunto, essa pauta de separação do Sul, né, que sustenta boa parte do Brasil, inclusive o Nordeste, só vem em tempos de crise. Né? E você não viu essa proposta durante o governo Bolsonaro, por exemplo. Né? Porque não teve crise, né? Teve superávit, e agora a gente está vendo as mazelas desse governo aí, inclusive me chama a atenção o Eduardo Leite. Né? O Eduardo Leite, que estava no MDB, era da base aliada do presidente. Né? E você não via críticas em cima da administração, em cima da economia, e agora mudou de partido, PSD, do Kassab, que tem uma base, né, ainda no governo Lula, mas agora mudou o tom. Né? Talvez
se colocando como um presidenciável? Pode ser. Então ali a gente tem 3 presidenciáveis? Podemos ter, né? Um pelo PL e 2 pelo PSD. Eu acho que o Ratinho, né, através do Datafolha, não sei se a gente vai falar a respeito da pesquisa, mas a última pesquisa Datafolha, que foi divulgada durante o final de semana, aparece em destaque o nome do governador Ratinho Júnior, e ele aparece na frente de todos os outros presidenciáveis, a não ser da parte da esquerda e da família Bolsonaro. Professor Jorge. Ô Paulo, uma fala dessas já ofende todo o ordenamento jurídico brasileiro. O Ângelo falou Jorginho. O Jorginho aí errou e foi para uma plateia que bateu palmas. Não sei não se bateu palmas, né? Eu tenho sempre dúvidas nas claques dessas organizações quando os políticos chamam os colegas e cargos em comissão para os eventos. Mas essa fala que é ilegal, essa fala que não está amparada pelo direito aí de liberdade de expressão, porque já de imediato ataca uma cláusula pétrea da Constituição, que não pode ser mudada, independente de ter mudado a nova Constituição. E aí, a repercussão disso bate num pré-candidato à presidência da República, que é o Ratinho Júnior. Ora, o Ratinho Júnior se distancia dessa fala, ou ele vai ser o presidente de algum lugar distante que não será o Brasil, com certeza. Então, senhor governador, é bom e está na hora de se distanciar do Jorginho, porque o Jorginho comprometeu o senhor na sua pré-campanha política para um Brasil onde os estados atuam de forma cooperativa e tratamos de um estado, de uma federação onde todos cooperam. E cooperar significa, se eu tenho mais, eu te dou mais. Se eu tenho menos, então eu receberei mais para poder ser igual. A igualdade é uma das metas desse nosso grande Brasil. Então, esse governador de um estado bacana tem um governador bastante despreparado. Regiane. Concordo com o professor. Veja bem, uma fala dessa, né? Colocando 2 possíveis pré-candidatos à presidência da República, dizendo que vai separar o país porque o resto do país não produz o suficiente. Por mais que a gente saiba que o Sul, ele sim tem um importante impacto na economia brasileira, pô, não é legal, né? Não é legal para quem mora lá. Não é. Existe um contexto de separar a população de lá, a população de cá. Ah, pelo amor de Deus, né? A gente também tem que ter bom senso. Dividir o país ainda mais, Celestino, na situação que a gente já está. Sim. Você acha isso que isso é... Não é bem por aí. Fica ruim sim pro Leite, fica ruim sim pro Ratinho que tá ali. Você não viu fica uma fala muito do ruim. Nordeste, por exemplo, na época do Celestino, esse movimento cresceu absurdamente durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro incentivou isso. Então, não venha dizer que é uma questão de crise política. É uma questão de ideologia atrasada, conservadora. Do Sul, por exemplo. Só um pouquinho, a Regiane vai concluir. Conclui, Regiane. Fala sem graça que acende. Isso que a gente vai ver daí pra frente agora, sabe, que a mais disputa, esse impacto negativo dentro do país, não é. A gente tem que olhar, o político que tá ali tem que olhar para fazer uma unificação. Se o país está dessa maneira, a gente tem que vibrar de uma forma diferente. E não querer separar pessoas de pessoas e o que o resto se dane, porque a gente está muito bem. Não é assim que funciona. E volto a dizer, para quem está aqui numa pré-campanha, sentado do lado de uma pessoa que fala dessa forma, fica ruim. O impacto vai ser extremamente negativo. E deveria, sim, ter um posicionamento, uma fala, não sei se haverá ou se houve, tá? Tô falando de agora, do que passou, do Ratinho e, inclusive, do Leite. Exatamente. Claro. Em relação a esse tipo de fala. Ele acabou de voltar do Pará, inclusive, final de semana. Inclusive, do Ratinho. Mas não é o Ratinho. O Ângelo não é o Ratinho. Só para corrigir, o Celestino falou que o Eduardo... O Celestino falou que o Eduardo Leite foi do MDB? Não, ele é do PSDB, tá? Só para te falar. Mesmo partido ele se elegeu pelo MDB. Você foi filiado. Ele se elegeu pelo MDB. PSD. Ele se elegeu pelo MDB. PSDB. Depois ele foi pro PSDB. Não. Mas eu vou preciso olhar. Mas vai, Daniel Matos, eu quero te ouvir, depois eu dou um rebote para cada um aqui. Vai, Daniel. Paulo, é um discurso perigoso, né? É um discurso que inflama, é um discurso que quer, né, parece que quer jogar para a torcida, para quem tá com insatisfação política, a insatisfação social, mas é um discurso que é muito perigoso para um país do tamanho do Brasil. Sempre, né, dividir parece que é mais fácil do que tentar construir juntos.
Parece que a divisão é mais fácil. Vamos separar aqui, tá tudo certo. Vamos criar um país como se fosse criar uma associação de moradores de bairro e vamos tocar um negócio. Acho que o Brasil é um país, claro que muita gente, né, pensa, se dividir melhor, se dividir... Só que não é essa a função do país. O nosso país é um país grande, um país gigante. É um país que precisa ser administrado, precisa ser governado. Vai dividir, não vai acabar os problemas. Não vai acabar. Vai continuar a corrupção, vai continuar a desigualdade social, vai continuar várias coisas. Então acho que o discurso mais perigoso é um discurso inflamado, é um discurso que, né, não é legal para o nosso país, principalmente quando se pensa em construção. Então acho que é melhor ano que vem, ano de eleição, pés no chão e discursos mais coerentes aí com a nossa realidade. Vai? A gente pode pegar o discurso do consórcio Nordeste e você vai ver também que há o discurso assim inflamado como o do governador, né, de Santa Catarina. Então, assim, os números, a crise que o Brasil passa, né, condiz com o discurso do governador de Santa Catarina. Não quer dizer que ele é a favor dessa separação, né? Eu acho que é uma cutucada no governo do presidente Lula, nessa crise que não se acaba nunca, que o Haddad vai numa comissão de deputado, não consegue explanar o que está sendo feito, o que vai ser feito para acabar com essa crise. E aí fica chamando deputado de moleque, de sem noção, né, em vez de falar o que ele pode fazer, o que ele deve fazer. Aquele que fez a pergunta para o Haddad saiu da sala. Saiu da sala antes da resposta. Na hora que foi dar a resposta, cadê o cara que pergunta? Não quer ouvir? É como eu sei que não quer ouvir. Não quer ouvir. 2 meses de não economia. Quer ouvir que hoje essa questão comprometeu o Ratinho Júnior. Num país como o Brasil. Não, eu garanti tua fala. Você vai, professor, só conclui. Concluiu já. Rejane, mais um rebote. Não tem nada. Rigon, vai, Rigon. Eu só queria citar, assim, que essa coisa está encarnada em algumas pessoas, né? Você pode falar que nós sustentamos o resto do Brasil, absurdo, né? O Brasil, exato, ninguém passa férias, né, em determinados lugares, né? Mas na hora de botar, é o que eu digo. Mete a boca tem muita árvore, mas na hora, vai lá corta a árvore que faz muito sujeira na minha casa. Mas na hora de estacionar o carro, você procura uma sombra, né? Então, assim, o país é todo um conjunto. Adoro passar férias no Nordeste, vocês sabem disso. É uma gente maravilhosa, maravilhosa, trabalhadora, homem, coisa que muito político que nasceu no Sudeste acha que é e não é. Petróleo, minérios, soja. Cara, não é o Sul. Você quer... Você tem, Daniel? Só pra encerrar? Não. Só pra encerrar? Então vamos lá, 7 horas e 57 O Sul é meu minutos.